Irmãos, sei que o pastor que me antecedeu, ele ministrou na carta de Efésios, e como o Espírito é o mesmo, e o Deus é o mesmo, e o texto, ele vai se revelar para nós mais uma vez, eu queria que você pudesse também estar me acompanhando mais uma vez na carta de Efésios. Mas antes de você ler a carta de Efésios, eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 7, verso 13 a 19. 13 e 14 apenas, na verdade. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Mesmo assentados, mas eu queria que vocês pudessem tentar se aquietar, Eu sei que jovem hoje, principalmente adolescente, é bastante quieto, não consegue ouvir muita coisa por muito tempo, a não ser que seja alguma coisa com os olhinhos puxados, mas preste atenção um pouquinho agora, em nome de Jesus. Vocês me convidaram para pregar sobre um tema muito interessante. O congresso de vocês é congresso, qual é o nome da conferência? Conferência? Caminhar. E para mim foi falado, para que eu pudesse falar sobre caminhar ou caminhando para a eternidade. E esse é um tema muito especial para nós. É um tema que nós precisamos estar atentos a ele. Mas quando nós falamos de caminhar, nós estamos falando de caminho, nós estamos falando de andar, nós estamos falando de tomar uma decisão para qual caminho nós precisamos ir. E esse texto me chama muita atenção quando ele diz claramente: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para, vamos repetir, para, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para vida. E são poucos os que acertam com ela. Então preste atenção, o texto de Mateus, contando aqui, ele mostra para nós, à luz da palavra do próprio Cristo, ensinando aos seus discípulos que existem dois caminhos. Um caminho largo, espaçoso, que conduz para... Participem, senão quem vai dormir sou eu. Conduzindo para... E o outro, mais apertado, conduzindo para vida. Perdição e vida. Essas duas palavras me chamam a atenção o que nós somos, independente da idade. Se você tem 13, 14, 15, 17, 18 ou quase 40 como eu. Independente da idade, todos nós somos uma coisa. Somos pecadores. Todos nós. Eu e você somos pecadores. E essa é uma fala que não é muito agradável de ser dita. Essa é uma fala que não é muito agradável de dizer, olha, eu e você somos pecadores. Mas preste aqui atenção. Nós fomos criados por um Deus eterno. Nós somos criados por um Deus eterno. E a condição da criação desse Deus eterno para nós foi exatamente criados para a sua glória. Eu e você fomos criados para glorificar a Deus. E olhando para o texto de Efésios, capítulo 1, verso 6. Efésios capítulo 1, verso 6. Ele diz a seguinte frase nesse texto. Na verdade, o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor,
assim como Ele nos escolheu quando? Antes da criação de todas as coisas. Estamos com um tema que chama Caminhando para a Eternidade. Mas eu queria prestar atenção com vocês nesse conceito eternidade. E para isso eu preciso voltar lá para o começo de todas as coisas. Nesse momento em que nós somos escolhidos, antes da fundação de todas as coisas. Quando Deus cria Adão, Ele cria um homem, Ele faz a criação da humanidade, e sobre este homem está uma responsabilidade, a responsabilidade de ser representante de toda a raça da humanidade. Querendo eu e você ou não, ele é o representante da criação, porque ele foi o primeiro a ser criado. E ser o primeiro a ser criado é ser o primeiro a ser provado pelo próprio Deus. Deus criou e criou ele numa condição eterna. Preste atenção, Deus o criou em uma condição eterna. Deus o criou santo. Deus o criou perfeito. Deus deu a ele um paraíso chamado jardim. Deus deu a ele comunhão plena com o próprio Deus. E Deus deu a ele uma vida eterna. Eu vou repetir. Deus o criou santo. Deus o criou perfeito. Deus o criou para a sua glória. Deus o criou e deu a ele um jardim. E o último, criou ele para ter uma vida eterna. Quando a gente lê o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Mas quando a gente pula para o capítulo 3, aí vem a derrota. A derrota está feita. E aí a nossa desgraça junto com ela. Desculpa a palavra. Por quê? Porque no capítulo 3 revela a queda do homem. E tudo que este homem tinha, ele perdeu por causa do homem. O homem foi colocado à prova no jardim. Deus deu tudo àquele homem. E deu ordens para ele, o que alguns teólogos vão chamar de uma perspectiva da criação com relação aos mandatos culturais. Deus mandou ele ser santo, Deus mandou ele procriar, Deus mandou ele trabalhar e viver multiplicando-se eternamente. Faça isso, meu filho, e viva para a minha glória. Mas eu não sei como foi a conversa dele com a mulher, que a Bíblia não revela. Ele talvez não foi macho o suficiente para botar a mulher nos eixos, né? Sei que a mulher resolveu ter uma conversa com alguém não muito agradável, e quando volta com um negócio que ele não podia comer. E quando ele come, a Bíblia diz que ambos pecaram, porque a responsabilidade estava sobre ele. Isso nos revela algumas coisas. Quando o homem cai, lá no começo, ele perdeu a santificação, se tornou pecador, perdeu a comunhão com Deus, se tornou separado de Deus. Ele perdeu o paraíso, ele perdeu o jardim. Ele agora teria que sofrer, trabalhar para sustentar ele e os seus. Ele perdeu a vida eterna. E esse é o nosso estado hoje. Contudo, Deus traçou um plano. Dentro do processo revelativo, Deus traçou um plano desde aquele momento. Aquele homem caído, Deus chamou ele, se aproximou e disse assim: olha, eu vou já dar aqui um proto-evangelho. Já vou te dar aqui o início do evangelho. E daqui vai começar um início de um plano redentivo, que vai culminar na pessoa de Jesus. E Jesus então vem, passa-se as alianças, dá um pulo e salta até o Novo Testamento. Quando chega Jesus, Jesus morre em nosso lugar, como cantamos ainda aqui. E nós temos agora, através de Jesus, a possibilidade de nos encontrar com Ele novamente. Através de Jesus, nós podemos voltar a ser santos, mas ainda não
como ele era. Somos santos pecadores. Começamos a ter novamente em Jesus e através de Jesus agora comunhão, porque nós não tínhamos. A Bíblia diz que nós estávamos em guerra com Deus, mas justificados temos paz com Ele. E agora nós começamos a ter comunhão com Deus por causa de alguém que morreu em nosso lugar. E aí agora somos santos pecadores e temos agora comunhão, não plena, não absoluta, mas uma comunhão nós começamos a ter. Mas tem um detalhe, nós começamos agora a ser chamados também de cidadão dos céus. O texto de Efésios diz que nós somos agora cidadãos dos céus. Opa, significa dizer que eu não estou lá ainda, mas eu já faço parte do paraíso. Aquela velha história do teólogo que gosta de brincar com quem não gosta, diz assim, o já ainda não. É porque tu está aqui, não está lá ainda. Nós já começamos a desfrutar um pouquinho daquilo que está lá, aqui. E aí, o que nós também perdemos em Adão, que foi a vida e ganhamos a morte, começamos agora a ter novamente a vida eterna, mas ainda com a morte. Porque eu e você vamos morrer fisicamente. A morte só deixará de existir na eternidade. Santos plenamente, só na eternidade. Comunhão plenamente, na eternidade. E uma vida na cidade celestial, plenamente na eternidade. Então nós estamos no meio termo. Para aqueles que são eleitos, para aqueles que realmente entenderam a mensagem do Evangelho, para aqueles que realmente entenderam que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador de suas vidas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz aqui Efésios capítulo 2, mas quando Jesus veio e nos deu vida, aí começamos a ter uma vida diferenciada, uma vida que agrada a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que desfruta da cidade celestial, uma vida que começa então a viver comunhão com esse Deus em santidade. Interessante, é com Jesus que nós caminhamos para a eternidade. É isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele fala no texto de Efésios. O seu livro, ele escreve, veja comigo o capítulo 1, verso 1, olha o que é que ele diz nos primeiros versos. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, escreve aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então começa a escrever àqueles que estão nessa condição, caminhando para a eternidade. E ele começa a fazer aqui um compêndio teológico. Não tanto quanto Romanos, mas essa carta ele escreve com muita gratidão. Ele não escreve essa carta por causa de problema, ele não escreve essa carta necessariamente para corrigir algumas coisas, não, ele escreve essa carta para trazer teologia prática a esta igreja. Então ele começa a falar sobre as bênçãos de Deus na salvação. E ele começa no capítulo 1 dizendo: bendito Deus e Pai que nos escolheu, a Jesus Cristo que morreu e nos redimiu, ao Espírito Santo que nos cela, nos dando as garantias da ação da Trindade nessa salvação conquistada por Jesus nas nossas vidas. A ação é: Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo garante. O quê? Deus planeja a sua missão, o Filho executa a sua missão e o Espírito Santo agora garante que Jesus vai voltar, porque nós temos dono, somos propriedade eleita daquele que é o nosso Senhor. Contudo, esse texto ele continua a nos falar muito mais. Ele nos fala
N coisas. Ele reafirma que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que Jesus nos deu vida. E essa vida precisa agora ser conduzida com um estilo. Só que, irmãos, o apóstolo Paulo escreve para uma época que não era muito fácil ser cristão naquela época. Talvez você diga assim hoje é difícil ser crente. Talvez você diga, hoje é difícil ser cristão numa sociedade pós-moderna, num período pós-pandêmico, onde as pessoas estão isoladas, onde as pessoas não querem se relacionar, onde todo mundo olha só para a televisão ou para o seu smartphone, a gente não vê pessoas mais se relacionando, e enfim, hoje é muito difícil ser cristão. Mas naquela época tinha um negocinho a mais. Naquela época, as pessoas estavam ouvindo uma novidade. Jesus morreu e ressuscitou, e aquilo era novo naquela época. E aquelas pessoas que diziam assim, eu creio em Jesus, que morreu e ressuscitou, estavam também dizendo assim, eu posso morrer por essa causa. Se hoje eu perguntar aqui, na minha igreja, quem está disposto a morrer pela causa de Jesus, talvez as mãos fiquem no bolso. Mas nós somos cristãos. A pergunta é, caminhando para que lado? Para o lado estreito? Ou para o lado largo? Para a perdição? Ou para a vida? Essa pergunta é para você. Porque se nós não estamos caminhando para a vida, nós estamos caminhando para a perdição, significa dizer que eu dei ouvido à voz, disse para os outros que eu acredito numa verdade, mas eu não vivo ela. Não vivo ela. E se eu não vivo essa verdade, significa dizer que eu estou caminhando para a perdição, e eu vivo a minha vida, como diz Zeca Pagodinho, do jeito que ela tem para ser vivida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso, acho que quase ninguém sabe quem é Zeca Pagodinho aqui. Eu esqueci da minha idade, eu sou mais velho. Pergunta, como caminhar para a eternidade? Essa é a pergunta para hoje. Como eu e você, em uma sociedade como essa, caminhamos para a eternidade? Primeiro, eu preciso entender que eu sou salvo. Primeiro, eu preciso entender que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Primeiro, eu preciso entender que eu reconheço Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida e que eu estou escolhendo viver de modo digno do Evangelho. Eu estou escolhendo viver um discipulado radical na minha vida e que isso transforma a minha vida por completo. Isso é um pressuposto. Porque senão você está caminhando para o lado fácil. E aí você não vai ouvir nada do que eu vou dizer. Mas se você decidiu caminhar para o lado difícil, escolher ser radical no teu cristianismo e no teu discipulado, o apóstolo Paulo dá 5 andares para nós nesse texto. No capítulo 4 e no capítulo 5 ele fala de 5 andar. E o andar no texto do apóstolo Paulo é um estilo de vida. Andar, como talvez o pastor já falou um pouco sobre esse texto do capítulo 4, é um estilo de vida que conduz esse povo a um fim, a um propósito, a um objetivo, que o final disso é a eternidade. Eu não vou descrever porque não vai dar tempo, porque eu tenho que falar aqui, o que eu tinha para falar aqui tinha que ser a noite toda, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que esse texto mostra para nós. A primeira coisa, o primeiro andar, está no capítulo 4, versículo 1. Que ele diz assim, rogo-vos, pois eu. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sou prisioneiro, vocês estão livres, mas eu quero que vocês andem de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Por isso, o primeiro pressuposto para nós caminharmos para a eternidade é entender que nós somos chamados, vocacionados e que nós temos um estilo de vida para viver nesse mundo de forma radical. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu preciso caminhar nessa vida enquanto eleito de Deus, enquanto salvo para o Senhor, enquanto um crente, um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Eu preciso andar de modo diferente. Eu preciso de andar digno da vocação
da qual nós somos chamados. E ele diz como? Ele diz assim: com toda humildade, mansidão, longanimidade, e suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Esse texto fala para nós que o andar digno, ele tem muito mais características, mas ele traz algumas características: humildade, e não é pobreza, mansidão, longânimo e sendo suporte. Então eu e você precisamos, como discípulos, ser humildes. E humildade, não quero falar, não é pobreza. Humildade é um estado de espírito que nos faz olhar para o outro como igual. Você já viu aqueles que olham para a gente de cima para baixo? Tratam a gente como se a gente não fosse ninguém. Manso. Sabe aquelas pessoas que basta você triscar, que ele já abre o berreiro, já começa a gritar, já começa a querer bater em você. Longânimo é alguém que é tardio em irar-se. É aquele que você, falando igual um paraibano mesmo, aperreia, até esse cara perder, ser tardio em irar-se, porque Deus é conosco, tardio em irar-se. Deus é longânimo conosco, Ele perdoa os nossos pecados. Significa dizer que eu e você somos chamados a andar de modo digno, como pessoas humildes, como pessoas mansas e como pessoas longânimas. Nós somos tardio em irar-se, mas fácil para perdoar. E por fim, ele diz: suportando, sendo suporte uns para os outros, em amor. Isso aqui traz um estilo de vida, da qual eu e você precisamos nos conduzir diante da sociedade. Não é dentro da igreja só. É para você viver isso aqui, lá fora. Na tua escola, na tua faculdade, na tua família. Enquanto todo mundo quer brigar, enquanto todo mundo quer ser melhor do que os outros, você vai ser humilde, você vai ser manso. Quando todo mundo está querendo ser irado, você vai ser longânimo. E você vai ser suporte para aqueles que estão precisando da tua ajuda. Mas dá um salto aí para o versículo 17. O versículo 17, ele vai dizer assim para nós: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como? Vejam aí para mim. Que não mais andeis como também andam. Pastor, que palavra é essa, pastor? Negócio mais gentios. Negócio mais... O texto começa dizendo para nós: não andeis de acordo com a vocação do Senhor. Andeis de modo digno da vocação. Agora ele diz assim: não andem. Não andar como? Não andem com o padrão do mundo. O cristão não pode andar como o não cristão. Eita, isso aqui é meio difícil de falar, né, pastor? Posso falar, pastor? Tem certeza? Olha só o que diz o texto: não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e que por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quem anda dessa forma, ele chama de gentios. O texto está nos chamando para caminhar para a eternidade.
andando de modo digno da vocação e agora não andando como o mundo anda. Eu não gosto de usar essa palavra, porque nós estamos no mundo, nós não estamos fora do mundo. Eu não sou contra a cultura, eu não sou contra as coisas que tem no mundo, mas nós temos um padrão. Eu e você somos convidados a viver aqui na terra como se nós estivéssemos lá. Lembra, você é cidadão do céu, mas morando na terra. O seu padrão não é o da terra, é o do céu. Eu não entendo porque nós, cristãos, queremos viver o padrão da terra. Porque tu, que se diz crente, adolescente, em vez de estar orando, lendo a Bíblia, buscando o conhecimento do Senhor, vai estar vindo, ouvindo e querendo viver a vida de outros que não querem nada com Deus. Nessa hora ninguém dá glória. Mas essa é uma triste realidade. Quantos que estão dentro da igreja, irmãos, vivendo e querendo ser igual a fulano, a Beltrano, e assim, tantos que agora, por causa da internet, da facilidade das redes sociais, são gente que está do outro lado do mundo. Agora a moda é os coreanos, né? Eita, pode nem falar dos coreanos, né? A moda é K-pop, né? Eu sou velho. Tá chegando. O negócio é aquele padrão e eu quero ser. E aí começa a ter a vaidade da beleza, a vaidade dos negócios, a vaidade das coisas. Irmãos, o texto diz claramente: não andem como estes. Porque o nosso padrão não é o padrão deles, o meu padrão é celestial. O teu padrão é superior ao do mundo. Por que você quer viver num padrão inferior? Você vai ter a oportunidade de comprar seu apartamento, sua casa. Mas quando eu fui comprar o meu, eu queria o padrão superior. Mas o dinheiro não dava, eu tinha que comprar o padrão inferior. Era um jeito de viver no padrão inferior, porque não tinha o cacau para viver no padrão superior. Mas eu e você já vivemos no padrão superior, mas a gente quer viver na ralé. Essa é a verdade. A gente quer ser igual àqueles que estão em guerra com Deus, que estão caminhando para o inferno. Mas eu e você somos chamados para viver o padrão do céu. Ande de modo digno, não ande com o padrão do mundo. Mas anda que tem muita coisa para falar ainda. Olha o verso 1 do capítulo 5. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai como Cristo também, se entregando a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O texto diz: e andai em amor. Quando a gente começa a falar de amor para jovens, a gente começa a perceber que os jovens começam a entender que amor é o sentimento que eu tenho pela minha boizinha, né? Amor, irmãos, não é um sentimento. Para começar, aprenda isso desde já. Amor é uma decisão. Deus decidiu te amar, enviando o seu Filho para morrer no seu lugar. Deus nos chama agora a andar em amor. Como? Qual é o padrão de amor? É o padrão daquele que se entregou por você. O padrão é alto. Ele vai repetir isso quando ele vai falar para os homens e para as mulheres. E, de maneira especial, ele vai falar para o homem, marido. Ele diz assim: marido, ame sua esposa como Cristo morreu pela igreja. Você que vai casar um dia, você vai ter então que amar sua futura esposa ou sua esposa como Cristo morreu. Esse é o padrão.
Sabe qual é o padrão para nós andarmos em amor? É o amor que se entrega. Nós estamos vivendo uma época de isolamento, de egoísmo, onde as pessoas só pensam em si mesmas. É meu. Aí Jesus veio para morrer pelos outros. Aí o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz assim, e para caminhar para a eternidade, ele nos chama para andar se entregando também. E sabe como é que eu exemplifico isso? Vem cá. Você tem cuidado de alguém? Eu sou adolescente, pastor. Certo, mas pense nos adolescentes. Pense em alguém que você conhece. Nesse período pós-pandêmico, o que tem de gente doente, necessitado, o que tem de pessoas sofrendo, querendo alguém para compartilhar a vida. E que eu e você não damos atenção neles. Você já gastou tempo com pessoas que não são cristãs, por exemplo? Para você compartilhar a vida que Deus te deu com ela? Ou a minha vida se resume a vir para a igreja, levantar as mãos, cultuar e voltar para casa, meus estudos, minha família, e nunca falar do amor de Deus? Uma estatística que não muito nos agrada é que 98% dos crentes não compartilham do Evangelho de Jesus com os outros. Significa dizer que talvez muitos de nós aqui não falam de Jesus, nem compartilham amor e nem cuidam de ninguém. A gente tem a concepção religiosa de vir para a igreja e voltar para casa. É mais do que isso. Anda mais. Veja comigo aí o verso 8. O verso 8 diz assim: pois agora erais trevas, porém agora sois luz. Andai como? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e... Quando a gente começa a falar sobre luz, eu gosto muito de prestar atenção nessa palavra, porque ela traz para nós uma amplitude muito grande. Primeira coisa que o texto nos mostra, lá em Gênesis, uma das primeiras coisas, uma das curiosidades que talvez nem eu tinha prestado atenção antes de ser pastor, posso dizer assim. Quando a gente começa a ler o texto de Gênesis, o texto começa a mostrar para nós que assim, Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E habitava ali, parava sobre as águas. E a primeira coisa que Deus diz é, haja luz. Preste atenção, haja luz. Que luz é essa? Você já, pastor, parou para prestar atenção, fazer essa pergunta, que luz é essa? Por quê? Nós vivemos numa época que tem luz. E a gente pensa que a luz que o texto está falando é qual? É essa. Não existia essa luz naquela época. Um detalhe mais ainda é que ele diz assim, o texto posterior vai dizer assim, depois ele vai dizer assim, no tal dia ele criou os luzeiros, ou seja, ele criou a lua e o sol. Essa luz é antes do sol. Que luz é essa? Mas quando você vai para o meio do texto, você vai lá para Isaías, por exemplo, em Isaías capítulo 6 ou capítulo 9, não estou lembrado agora com referência, o texto diz assim que onde habitava as trevas, brilhou a luz.
E o verso 9 vai dizer para nós que um filho se nos deu. E o seu nome será Emanuel, Conselheiro, Príncipe da Paz. A luz iria brilhar em meio às trevas. Quando você vai para o Evangelho, essa terra que estava em trevas, que ele chama lá Naftali, Zebulon, vai dizer que é Cafarnaum na época de Jesus. E Jesus começa seu ministério aonde? Nas terras de Naftali, Zebulon, terras de Cafarnaum. Onde havia trevas, Jesus começou o seu ministério, porque ele é a luz. E ele mesmo diz assim: eu sou a luz do mundo. Aí ele diz para nós: vocês devem ser o quê? Epa, agora a responsabilidade é? Ele passou para nós o que ele era. O que nós somos agora, luz no Senhor. Mas tem um detalhe mais lindo ainda, que quando chegamos em Apocalipse, quando o texto e o autor começam a descrever que aquela cidade desce, e o texto diz assim: não haverá mais necessidade de sol, porque a luz da glória do Senhor iluminará a cidade. Aquela luz lá é a glória de Deus. Sabe o que eu e você somos? Resplandecentes da glória de Deus. Sabe qual é o problema? É que nós temos que ser luz onde? Vocês ficaram com medo de dizer, né? Onde é que eu preciso ser luz? Diga, não tenha medo de dizer não, amiga. Eu só vou ser luz aonde? Nas trevas. Pergunta é, por que a gente não está nas trevas? Sabe qual é o grande problema das igrejas hoje? E é nosso problema, pastor. É que os crentes só querem ser luz dentro da igreja. Sabe as luzes querendo brilhar com as luzes? É uma querendo brilhar mais do que a outra, aqui, ali, acolá, e aí começa a dar um glória mais alto do que o outro, porque a luz quer brilhar mais do que a outra. Vai brilhar nas trevas. Quase que eu digo no inferno, nas trevas. Sabe onde é as trevas? Na tua rua, na tua escola, no meio dos teus amigos não cristãos. Vai ser luz lá. Seja representante, luz do Senhor naquele lugar, dando continuidade à luz de Cristo na tua vida, na vida deles. Esse texto nos chama muita atenção, porque essa luz, ela vai ser uma luz que tem características. Ela tem bondade, tem justiça e tem verdade. Mas as trevas, ela é caracterizada pelo versículo 3. Olha só, capítulo 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriça, essas coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, sejam ações de graças. Sabeis isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Esses estão caminhando para a perdição. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só o referia a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se manifestam, porque tudo que se manifesta é luz. E aí ele diz: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, a gente lê esse texto, não presta atenção na grandeza que é a missão desse texto para nós. Deus está dizendo assim, olha, você não pode viver no padrão deles, você não pode nem ser cúmplice com eles, pelo contrário, você precisa reprová-los. A luz espanta as trevas, e quando você chega com a luz, ela esclarece, e aí você vive e manifesta Deus em você. Caminhando para a eternidade. Mas o texto ainda fala de mais uma coisa. Verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Outro não como imprudentes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que esse texto diz para nós. Não ande como imprudente. Quando a gente fala sobre imprudência, irmãos, o brasileiro é uma derrota. Porque o povinho para gostar de andar imprudente. Acaba não tem carteira de habilitação, mas anda de moto. Além de não ter carteira de habilitação, ainda vai andar sem capacete. O chão não é almofada. Eu estou falando de um aspecto da nossa imprudência. Não tem salário, mas gosta de gastar como se tivesse. Não tem idade para namorar, mas quer namorar. Não terminou os estudos, mas quer gastar tempo com mulher. Sem prudência. Eu preciso andar como sábio. Eu preciso remir o meu tempo. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que Deus me chama para ser uma pessoa diferenciada. Não igual ao mundo. Não sendo qualquer um. Porque o meu padrão é do céu. É como se eu já estivesse lá. Na verdade, nós já estamos caminhando para a eternidade. Eu preciso ser dominado pelo Espírito e não pelas coisas desse mundo. Quando o texto diz, não vos embriagueis com vinho, isso é uma associação clara que os imprudentes gostam de dizer assim, basta eu não embriagar, então eu vou tomar cachaça. O texto está dizendo, uma associação, dizendo assim, olha, não seja dominado pelos esses vícios, pelo contrário, seja dominado pelo Espírito. A ilustração maior para esse texto é assim, senta no banco do passageiro e deixa o Espírito conduzir tua vida. Seja dominado pelo Espírito, que é conduzir as nossas vidas para a eternidade. O texto vai terminar falando sobre a parte prática na família, e eu não vou me deter nessa parte agora. Mas o texto fala sobre 5 andares. Primeiro, andar de modo digno da vocação. Segundo, não andeis. Vocês não anotaram, né? Bora, pessoal. Não andeis como? Como gentios. Exatamente. O terceiro, andai em amor. Depois, andai como filhos da luz. E por fim, tem um andar sábio. Eu quero encerrar falando de um último andar, que não está nesse texto, mas está no texto de Mateus capítulo 28.
Mateus capítulo 28, verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O sexto ide, ou melhor, o sexto andar que eu gostaria de dizer para vocês é o andar na missão. Eu e você fomos muitas vezes ensinados e movidos a entender que missão é uma responsabilidade do pastor e daqueles que são enviados. Essa é uma responsabilidade dos missionários. Certo? Apesar de ser uma concepção errada, eu queria entender onde é que nesse texto se encontram os pastores e os missionários enviados. Porque aqui ele está falando com discípulos. A ordem foi dada para os discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é discípulo de Jesus aqui? Alguns já estão com dúvida já, viu, pastor? Essa ordem aqui é para os discípulos. Ou seja, se é para os discípulos o mandato, a missão de fazer discípulo, essa responsabilidade é nossa. É sua. Outro erro que nós cometemos é dar ênfase ao id. Id. A ordem nesse texto não é id. A ordem nesse texto é: façam discípulos. É como se eu convidasse alguém aqui e dissesse assim: por favor, eu quero água. E alguém dissesse assim: vai, leva água para o pastor. Qual é a ordem? É vai ou é trazer água? Por que a gente diz que a ordem nesse texto é id? O id é caminhar. É sair de onde nós estamos para ir para as trevas. É ir para todas as nações a partir de onde estamos. Se você vai para Lucas, escrevendo Atos, ele vai dizer assim, que a missão é a partir de onde nós estamos. Ele diz lá, de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É de onde eles estavam para o mundo. Então a missão nossa começa na tua casa. Começa com a tua mãe que não é crente, com o teu pai que não é crente, com o teu vizinho que não é cristão. Vai, caminha para eles e mostra a luz, o andar digno, alguém que tem uma sabedoria do alto. E começa então a viver a missão. Será que eu e você começamos a entender que eu e você somos chamados para viver andando, caminhando para a eternidade, com um estilo de vida diferenciado, com um padrão mais elevado e com uma missão a ser cumprida? Quantos você tem levado a Jesus? Quantos você tem falado de Jesus para os teus amigos? Quantos de nós tem sido luz e digno nessa sociedade, não apenas aqui na igreja? Eu não te conheço.
Não conheço a tua vida, não conheço a tua família, não conheço a tua história. Mas uma coisa eu sei. Se você entendeu a mensagem de hoje, significa dizer que Deus tem uma missão para você. Não é só para mim. Não é só para o pastor. Não é para aqueles que cantam. E talvez nem seja aqui nessa igreja. A tua missão pode começar na tua casa. Para cumprir essa missão e viver todos estes andares, você precisa conhecer essas escrituras. Você precisa estudá-la. Você precisa ter uma vida de santidade. Você precisa ter uma vida de oração. E você precisa ter o coração na missão. Amem aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Não seja cúmplices. O texto diz para a gente. Não aprove o que elas fazem, mas se aproxima delas. E seja você influenciador delas. Não elas, as pessoas que te influenciam. Em uma época de seguidores, você segue Jesus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos teus filhos aqui. Cada jovem, cada adolescente, cada um que aqui se encontra, Senhor, e que eu tenho certeza foi impactado pelas ministrações, pelos louvores, e que hoje o Senhor os chama para assumir uma responsabilidade, a viver de modo digno, a andar como filho da luz, a andar em amor, a se aproximar de pessoas, a viver a missão. Que o Senhor possa alcançar os corações dos teus filhos e que a partir de hoje eles queiram conhecer Deus através das Escrituras, queiram ter santificação e santidade e comunhão com Deus através da oração e amem as pessoas que estão longe de Jesus. Que o teu nome seja glorificado através destas vidas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.